Esse quadrinho foi uma minissérie lançada em 4 edições em 2004 e relançada com um volume único, que é esse aqui, em 2012. O roteiro é de Robert Hodge e as artes são de um cara chamado Esad Ribic. Meu nome é Sarah e hoje eu vou falar sobre Loki. A arte é bem bonita, parece aquarela. Eu não sei se é, mas parece. E ele também tem um estilo de desenho que parece um pouco realista no traçado dos rostos, dos personagens, enfim. É uma arte bem bonita, trabalha bastante com luz e sombra, que combina muito com o clima da história. Bom, a história em si começa com o Loki como o senhor de Asgard. Ele derrotou o Thor, derrotou os exércitos de Odin e se tornou um novo senhor. A gente não sabe como isso aconteceu e apesar desse começo a gente não vai saber também como isso aconteceu. Essa HQ, essa história, o roteiro vai conduzir a gente pelo olhar do Loki. Nessa HQ a gente não vai saber como o Loki conseguiu derrotar esses exércitos. O que a gente vai acompanhar é o olhar do Loki, como ele se sente com relação a essa nova situação e como ele foi parar ali, mas mais com relação aos sentimentos dele do que com relação às coisas que aconteceram mesmo que levaram até esse ponto. Assim, o roteiro ele vai trabalhando, pela minha leitura, ele vai trabalhando com 3 coisas, 3 elementos que vão guiar a leitura, que é o perfil, que é uma tentativa de traçar um perfil do deus da trapaça. Nessa tentativa de traçar um perfil, a gente vai caminhar pelas lembranças do Loki, que é o segundo elemento, e um terceiro, que eu acho que foi uma das coisas mais bem trabalhadas assim que eu já vi em livro ou em HQ, foi uma discussão sobre o destino, e tudo isso permeado pelas lembranças e por essa tentativa de traçar um perfil do Loki. Nessa tentativa de traçar um perfil, eles vão dar um pouco de ênfase na origem dele, não asgardiana, na origem em Jotunheim, que é a terra dos gigantes de gelo, mas ao mesmo tempo é uma origem com a qual ele não se identifica, porque ele não foi criado lá, ele foi criado em Asgard. Então ele é sempre aquele personagem que ele vai se sentir deslocado, ele não pertence a Asgard, mas ele também não pertence a Jotunheim, então de onde ele é, ele não sabe, ele não tem esse sentimento de pertencimento a lugar nenhum, ele sempre se sente deslocado, não importa onde. Ele começa, por essas lembranças também, por essa tentativa de traçar um perfil, a questionar as ações dele, se não foi tudo planejado pelo Odin no momento do sequestro dele, ou se foi a situação que ele vive que levou ele a ter esse perfil, enfim. São vários sentimentos ambíguos com relação tanto à família de verdade dele, quanto a família asgardiana, e ambiguidade é uma palavra que vai permear toda essa história, o que deixa muita margem para quem está lendo preencher, ou ao mesmo tempo ficar em dúvida se é uma coisa ou se é outra, aí você pode achar que é uma coisa uma hora, e daqui 3 páginas achar que é outra, você nunca vai ter muita certeza de nada, isso é muito bom para a leitura, que é o tipo de coisa que... é o tipo de leitura que não deixa o roteiro fechadinho, tudo prontinho, você consegue participar de certa forma da leitura. Bom, com relação às lembranças, como eu disse no começo, a gente é guiado pelo olhar do Loki, então todas as cenas que a gente vê, todas as lembranças, vai ter sempre a visão do Loki. Então, o que deixa mais ambíguo ainda o roteiro é, será que aquilo aconteceu exatamente daquela forma? Será que aqueles personagens, o Odin, o Thor, tiveram realmente aquela intenção quando fizeram certas coisas para ele? Ou é esse sentimento dele de rejeição que fez com que ele enxergasse essas ações, essas palavras, como uma coisa hostil a ele? A gente não dá pra saber, porque a gente tá vendo tudo pela visão do Loki, então você fica sempre em dúvida, mas será que é? Será que não é? Isso é muito legal também. Bom, com relação à discussão sobre o destino, é uma das coisas mais legais nesse roteiro. Por quê?
Para falar sobre isso, sobre essa angústia do Loki de lutar contra o destino dele e ao mesmo tempo querer escrever a sua própria história, o autor, o Robert Rod, ele trabalha um pouco com metalinguagem, porque chega num determinado momento da história que o Loki, ele descobre que tem várias versões dele, da história dele, várias, digamos, dimensões diferentes da realidade. E o que deixa ele mais perturbado é que todas essas suas versões terminam sempre do mesmo jeito. Então ele começa a ficar desesperado, porque quer dizer que não importa o que ele faça, ele vai sempre terminar do mesmo jeito? Ou se ele mudar, se ele tentar fazer alguma ação diferente, isso vai mudar? Ou se ele fizer algo que não é esperado que ele faça, ele vai ter um destino diferente? Essa HQ deixa muito mais perguntas do que respostas, e eu acho que é uma das melhores que eu já li até hoje. Não só desse personagem, mas pelo fato de deixar uma discussão aberta, não só sobre o personagem em si, mas um tipo de pensamento que a gente pode aplicar para outras coisas também. É um dos melhores roteiros que eu já li. Se você ficou curioso ou não encontrar a HQ para ler, que eu recomendo muito porque é muito boa, a Marvel lançou em 2011 uma animação dessa HQ, mas ela não se chama só Loki, ela se chama Thor e Loki, Irmãos de Sangue, que é muito boa também, porque eles usam exatamente a arte do quadrinho para fazer a animação. Então são exatamente essa arte, esses desenhos que vocês vão ver na animação, que é muito bom também. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram da resenha que está aqui no site também, vocês podem comentar, vocês podem compartilhar, curtam a nossa página no Facebook, no YouTube, se inscrevam para seguir os novos vídeos. E é isso, deixem a sua opinião ou não, e até mais!